Vamos embora então, gente. 7 horas e 54 minutos. Pedrinho, bom dia, meu querido. Bom dia, Pedro. Ó, o BG Manhã te conta. Valeu, querido. A cadeia produtiva da mangaba em Sergipe está ameaçada. Ah, não, você está brincando comigo. O estado, gente, que já foi o maior produtor do fruto no país, está perdendo ou já perdeu a liderança para Paraíba. Vale lembrar que um estudo da Embrapa, em 2017, já havia traçado um mapa do extrativismo da mangaba no estado, que destacava as áreas de redução das áreas naturais de ocorrência de mangabeiras. Reportagem dele, Leonardo Barreto. Vamos acompanhar Mangaba em Perigo, Léo. A dona Liene sustenta hoje os 3 filhos. Desde criança, a única forma de trabalho que ela conheceu foi essa aqui. Extração da mangaba. Para mim, a mangaba representa tudo. Na minha vida, as mangabas, as mangabeiras também. Porque eu nasci nessas áreas de mangaba, já. Hoje eu tenho 49 anos e me criei no meio dessas mangabeiras, então para mim ela representa tudo. A dona Liene faz parte das 11 famílias que cultivam mangaba na única área resistente na capital sergipana. Um dos símbolos de Sergipe deixou de ser um dos seus produtos mais produzidos. É o que aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o órgão, Sergipe perdeu o posto de maior produtor da mangaba para Paraíba. Nos últimos 6 anos, nós tivemos uma queda muito grande, bastante considerável, por conta de uma ocupação que está em torno, né, das mangabeiras, porque aí teve toda uma influência, né, eles adentram as áreas, cortam os arames, enfim, causa um grande impacto, não é? E depois, além disso, tem toda uma questão de outras pessoas, de outras regiões que também adentram a área para, vamos dizer, né, com o popular, o roubo da mangaba. As famílias que ainda sobrevivem da extração de mangaba em Aracaju formam uma associação e, além da fruta in natura, vendem licor, geleia e outros produtos. Até quando isso será possível, elas não sabem. Nos 11 lotes que ainda resistem em Aracaju, a produção média é de 1,5 toneladas de mangaba por ano. Tomando como referência a produção nos últimos anos, a expectativa é que continue em queda, o que tem preocupado os produtores por aqui. É lamentável dizer isso porque a população de extrativismo ela tende a desaparecer, né? Porque são os verdadeiros monstros. Quando chegam, eles destroem tudo, não discutem um projeto que possa viabilizar extrativismo e construções e tal, um projeto que possa ser maleável. Mas, de qualquer maneira, no meu ponto de vista, a gente tende a desaparecer e não vai demorar muito, por conta desses grandes projetos que vêm com toda a força e a população de extrativismo, na minha opinião, tende a desaparecer rapidamente. No momento, só estou como a guardiã, tentando, rezando para que ela sobreviva, que a gente não perca simplesmente essas árvores tão lindas, que é símbolo do nosso estado e que, para mim, representa a vida. Porque eu fui nascida e criada no meio dessas mangabeiras, porque, como diz o Wilson, a gente tem 32 anos nessas áreas. Que guardiã maravilhosa, eu percebi até que ela se emocionou. Você vê que coisa... Presta bem atenção nessa nossa conversa, que essa conversa é muito importante, até no aspecto cultural, de você valorizar o que você tem de melhor em nosso estado. Infelizmente, é tão precário com relação a isso, a essa identificação cultural até, exatamente para ajudar a que nós entendamos a redução do cultivo da mangaba e confrontar essa informação do IBGE. Vamos conversar agora com a doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Sergipe, a doutora Débora Oliveira. Já começava a conversar com ela. Débora, seja muito bem-vinda. Bom dia. Essa árvore tão bonita, né? Ela ajuda tanto a arborização rural, principalmente urbana. Ela é bonita, aquelas folhas alvas, o fruto tão saboroso. Aí você faz bolo, aí você faz sorvete, você faz não sei o que das contas, faz licor. Eu gosto muito do suco, é uma delícia. O que está acontecendo com a nossa mangaba, doutora? Então, a gente tem acompanhado, né, os estudos que têm sido feitos. Fizemos um estudo a mais sobre a cadeia produtiva da mangaba e a sustentabilidade desse fruto.
e nós notamos que ele está, a cadeia produtiva inteira, então desde a produção até a comercialização, há pontos críticos que estão comprometendo a sustentabilidade, ou seja, ao longo dos anos a gente não vai conseguir manter uma produção que atenda tanto a população extrativista quanto a outras pessoas que também estão envolvidas na cadeia produtiva. É uma notícia trágica. Trágica, porque vai afetar tanto esses povos que têm uma cultura diferenciada, que fazem parte do nosso estado, como também vai ter aspectos econômicos que vão ser impactados e também os ambientais, já que temos fauna que se alimenta dessa espécie e ela tem um papel essencial no meio ambiente. E a gente viu ali, doutora, o trabalho maravilhoso desse pessoal. Você viu aquela guardiã? Ela até me emocionou. E eu comentava há pouco aqui, nesse mesmo cenário, aqui no estúdio, nós falávamos também sobre a decadência da citricultura. E agora Sim. Mangaba também, a citricultura, só para recuperarmos a informação, estava em segundo lugar, mas descaiu, assim, foi ganhando, já está no quinto lugar. Situação péssima para a citricultura no estado. E agora a Mangaba também. Nós vimos ali, tem uma tabela ali da produção de Mangaba no Brasil de 2007 a 2016 em toneladas. O que significa isso, doutor, esse gráfico? Então, esse gráfico ele é extraído do panorama do extrativismo vegetal e da silvicultura, que é publicado pelo IBGE. E quando a gente avalia ao longo dos anos, de 2007 a 2016, Sergipe saiu disparado de maior produtor e veio caindo ao longo dos anos. Nós aprofundamos na nossa pesquisa essa questão das quantidades de fruto aqui no estado. Sim. E em alguns momentos a gente viu que esses dados eles podem não estar tão drásticos ainda. Porém, o que a gente vê, e a gente tem como afirmar isso com propriedade, é que realmente está diminuindo a produção de fruto no estado. A gente não tem ainda como afirmar o quanto diminuiu, porque não há controle estadual de quantidades de produção, de exportação. A gente não sabe, não há um controle do poder público o quanto mangaba eu tenho e o quanto ela vai para fora, para que finalidade ela vai, já que ela não é um fruto que sofre taxação por impostos. E você realizou uma pesquisa importantíssima, fundamental nesse sentido, e naquele efeito, digamos, bola de neve. Né? Ou seja, você conversou com quem cuida da fruta, quem colhe a fruta, o atravessador, essas pessoas todas, e você foi buscando ator a ator, né? De pessoa a pessoa, para chegar a uma conclusão. E qual é a razão desta decadência tão grande? Então, quando nós ouvimos todos os atores sociais, a gente conseguiu 29 pontos críticos. Então, não foi nenhuma única razão. Então, foram 29 pontos apontados pelos atores sociais que estão envolvidos nesse fluxo de comercialização da mangaba aqui no estado. Dentre eles, a gente pode citar, como vocês já ouviram aqui até na reportagem, a diminuição das áreas naturais do fruto. A gente também tem conflitos entre esses extrativistas e outros atores da cadeia, como proprietários de terra. Também nós não temos incentivo ao plantio da mangaba aqui no estado, sendo que ele ocorre, nós identificamos áreas em que os proprietários de terra também fazem plantio de mangaba, então deixou de ser apenas extrativismo e passou a ser agroextrativista. Então isso já traz uma nova dinâmica que precisa ser melhor estudada e acompanhada aqui no estado, para que nós tenhamos como o rapaz bem colocou na entrevista, uma viabilidade para todos os atores sociais e não é o que a gente verifica hoje, já que os extrativistas têm aí com a sua luta tentado manter, né, essa população nativa de mangabeiras e é muito complicado diante do avanço imobiliário, de toda a especulação que a gente tem no litoral sergipano. Mas Sergipe o estado tem um projeto extrativista, já que a maioria dessas frutas são assim, dessa maneira, de maneira até rudimentar, como nós vimos ali nas cenas, doutora? Não existe uma política estadual de florestas e não existe nenhuma política pública que diretamente esteja atendendo a esses atores sociais extrativistas. Então, a mangaba ela foi eleita, né, como a espécie símbolo aqui do nosso estado. Esse grupo foi reconhecido como culturalmente diferenciados, que são as catadoras e os catadores de mangaba, mas, infelizmente, a gente não tem uma política pública, um arcabouço legal que garanta realmente a sustentabilidade, não só da mangaba, porque a mangaba é apenas um dos produtos
produtos florestais não madeireiros explorados de forma extrativista aqui no estado. Existem vários outros. Existem vários outros que estão sendo pesquisados também pela Universidade Federal de Sergipe. É uma equipe grande que pesquisa. A minha orientadora foi a professora doutora Laura Jane. E dentro dessas pesquisas a gente já teve pesquisa com cambuí, com ouricuri, que são outras espécies que também são essenciais aqui no nosso estado para a manutenção tanto da cultura, mas também da economia, dos fatores sociais que envolvem. E, infelizmente, todas essas frutas e todos esses produtos florestais não madeireiros, porque a gente também tem folhas, né, estão desprotegidos estadualmente. E me bate até uma certa tristeza, sabe assim? Verdade. Sabe, uma decepção, porque na verdade essas pessoas precisam desse apoio. E você acredita que no futuro próximo seja inviável a comercialização da mangaba no estado? Se mantiver do jeito que está, com esses 29 pontos críticos que foram apontados pelos próprios atores sociais, sim, será inviável. Porque nós não vamos ter nenhum estoque natural, que está diminuindo ao longo dos anos, devido às pressões, como eu já afirmei a você, de uso do solo. E não vamos ter também um incentivo a plantio, então a gente não tem nem o estoque natural, nem o estoque manejado pelo homem. Então a gente vai ter perda de biodiversidade, isso vai acarretar a diminuição da produção natural da espécie e a gente vai ter realmente uma queda a ponto de pode realmente ser drástica, né? Se extinguir a comercialização do fruto. Para a gente fechar rapidamente, doutora Débora, você acredita que haja uma solução? Sim, há solução. Qual a seria? gente precisa, em primeiro lugar, enquanto cidadão, se informar do que está acontecendo e colocar para o poder público não só essas pesquisas da universidade, mas também as nossas vivências, demonstrando o quão é importante esse fruto para o estado e cobrar. Nós precisamos cobrar do poder público que haja, porque por mais que o poder público não traga uma resposta sozinho, mas a gente precisa sempre estar cobrando e mostrando, e por isso que é essencial ter esse espaço aqui e outros espaços que a gente já foi convidado para estar falando sobre essa problemática, porque o estado de Sergipe ele precisa tomar partido, digamos assim, para a proteção desse fruto. Eu fiquei menos triste agora porque acabamos de cumprir a nossa lição de casa com a sua presença aqui. Doutora Débora, Prazer. muito obrigado, um ótimo dia para você. Obrigada, Obrigado pela contribuição, bom dia.